Eclesiastes, queridos, Eclesiastes 3, vamos meditar um pouquinho do versículo 1 ao versículo de número 8. Eu acho que poucas, ou talvez não há ninguém aqui que nunca deve ter ouvido pelo menos um desses versículos aqui, né? Talvez esse trecho de Eclesiastes seja das passagens da Bíblia mais conhecidas. Fala sobre tempo para tudo. Como é importante a gente aprender que tem tempo para tudo, né, queridos? Porque se a gente não aprender isso, a gente se torna ansioso, preocupado, adoece. Porque, vamos falar a verdade, né? Se a gente pudesse, a gente queria tudo no nosso tempo, não é verdade? Muita coisa a gente já teria feito, muitas decisões a gente já teria tomado. A gente gosta, né, tem a pretensão de querer tudo no nosso tempo, né? Mas não é assim que funciona. A palavra do Senhor diz assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Glória a Deus. Mas pastor, a Bíblia diz que tem tempo de odiar? Então eu posso ficar com ódio. Irmãos, a ira do crente precisa ser uma ira santa. Tem ira santa, pastor? Tem. O crente só pode se irar e só pode sentir ódio de uma coisa: do pecado. Do pecado você pode odiar. De pecar contra o pecado você tem que ter ódio. E quando o crente se ira, ele tem que se irar por um propósito lícito, tá? Principalmente em defesa da fé, em defesa do evangelho. Agora, no mais, não. Mas é claro que mesmo o crente tem tempo que ele sente ódio. Às vezes a pessoa te magoa, te machuca. Pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser um vizinho, um colega. Quem aqui nunca sentiu ódio de outra pessoa? Se você erguer a sua mão, eu vou falar: ó, sai mentiroso, em nome de Jesus, vou envergonhar você aqui. Eu já senti ódio de muita gente muitas vezes. A questão não é sentir ódio, a questão é deixar o sol se pôr sobre o ódio, sobre a ira. É isso que não pode acontecer. O ódio vem, a raiva vem, a ira vem, você se azeda com aquela pessoa, mas antes do sol se pôr, ou seja, antes que aquilo se torne algo irreversível ou quase irreversível, você expulsa esse sentimento do seu coração. Você não dá margem para ele. Se for preciso procurar pessoas consertar, você vai. Se for algo... Porque às vezes a gente fica com ódio de alguém, mas não manifesta, né? A pessoa não sabe. Você abraça ela: ai, amiga, amigo, ô meu irmão, tá com ódio ali, que se eu pudesse dar um tabefe na orelha dele, você dava. Ele não sabe. Então, aí você não precisa nem procurar ele para pedir perdão, porque ele não sabe. Aí a questão é interna. Aí você conserta, você e Deus, ele é interna, tá? Agora tem coisas que são manifestas, aí precisa de um conserto. É claro que tem tempo de odiar, tem tempo que a gente fica com ódio, mas aí o crente em Jesus, movido pelo Espírito Santo, não dá lugar para o ódio e consequentemente ajusta essa conduta. Mas o fato é, irmãos, que Eclesiastes, que é um dos livros sapienciais que nós temos da Bíblia, muito interessante, Eclesiastes, Provérbios, junto com todos os 66, não tem um livro da Bíblia mais importante ou inferior. Todos são igualmente inspirados por Deus, divinamente inspirados para todo bom propósito. Mas esses livros sapienciais, irmãos, eles são muito importantes para nós. Todo crente deveria ler constantemente. É curtinho, Eclesiastes é pequenininho, 12 capítulos, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, é 12.
curtinho, com uma semaninha ali, uma semana para ler assim com paciência, para ler assim, nem um capítulo quase. Um dia você lê um capítulo, outro dia você lê um pouco menos, mas ele é muito bom porque ele aborda as questões da vida. E ele serve como um moderador para nós, nessa guerra da nossa carne, em prezar muitas coisas dessa vida. Então, aqui o autor, o sábio Salomão, ele faz um contrapeso aqui, para mostrar que a vida nessa terra, sem Jesus, sem Deus sendo primazia, prioridade, ela é vã. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Você vai ouvir isso aqui muitas vezes nesse livro. Sem Deus, irmãos, tudo é vaidade. Vaidade não há razão. A vida sem Deus, irmãos, é uma vida sem razão. O que adianta, vamos lá, o que adianta uma mulher, um homem, se matar de estudar, lutar, construir uma carreira sólida, ganhar dinheiro, adquirir bens, traçar metas altas, chegar lá, romper ainda mais, acumular títulos, diplomas, bens. Se um dia aquela vozinha vai dizer assim: louco, hoje mesmo pedirei a sua alma. Irmãos, é loucura construir coisas por construir. É besteira, porque não se transporta nada. Desta terra nós não levamos nada material, não levamos títulos, não levamos grandes feitos, nada, humanamente falando. Então, ele vai trabalhar isso, que a vida sem Jesus é vaidade de vaidade, é passageira. Tanto é que chega lá no capítulo 12, ele vai dizer assim, de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O muito escrever livro é enfado da carne, e por aí vai. Então, é um livro muito interessante de ser lido. E aqui é uma reflexão sobre o tempo. Eu ouvia um professor falando esses tempos atrás, um filósofo, e ele estava falando sobre envelhecer e amadurecer. E ele fez uma pergunta no podcast lá: você deseja envelhecer ou você deseja amadurecer? Na hora assim não me liguei muito, fiquei pensando, mas na minha cabeça parece que são sinônimos, né? Envelhecer, amadurecer, a gente envelhecendo a gente amadurece e tal, né? Mas a abordagem dele era mais profunda, irmãos. Ele não estava falando de questões físicas, questões de aparência. Eu acho interessante, né, o Gideone falou sobre a evolução, inclusive a evolução na área da ciência, né? A expectativa de vida hoje cresceu, né? Na época que eu era criança, alguém com 60 anos, a minha avó faleceu aos 62, e eu tenho uma imagem da minha avó, ela com 62 anos ela já era tão velhinha, irmãos. Ela tinha a mesma aparência das senhoras de 80 anos hoje, com 62. E hoje uma pessoa com 62 anos está em pleno vigor. Interessante, né? Mudou, né? A expectativa de vida cresceu, as pessoas, você vai aí para a linha da Gi, que é da beleza, de outras irmãs aqui, tem gente que começa a passar creme lá no final dos 30, né? Quando chega nos 60, tem 60, mas está com 45, né? A cutis, né? A pele, olha, eu entendo das coisas, hein? Você olha, 60 anos, mas tem 60, mas com 45, não tem ruga, não tem nada. Mas é interessante, irmãos. Você retarda o envelhecimento da pele, mas você não consegue voltar um ano sequer usando creme, não tem jeito. A pessoa tem 60 com cara de 45, mas isso não muda a idade dela, ela tem 60 da mesma forma. Por quê? O tempo não para, ninguém segura o tempo. A coisa mais preciosa que o ser humano tem aqui nessa vida, por incrível que pareça, uma delas, top 3, é o tempo. E é uma das coisas que a gente mais joga fora. A gente valoriza um monte de coisa, mas a gente não valoriza o tempo. Volta e meia eu escuto pais dizendo assim: pastor, que dó.
não vi meu filho crescer. Não vi meus filhos crescer, pastor. Você acredita? Um dia desse era um molequinho, o rapaz está aí, casou, foi embora. Eu não vi crescer. Não joguei bola com ele, não fiz isso. Minha filha, não participei. Estava tão envolvido com isso, tão envolvido com aquilo, que o tempo passou. Olha os meus netos, meu neto já está... Não vi crescer também. Ah, meu Deus, tempo passou, lá atrás apareceu uma oportunidade. Se eu tivesse feito aquela faculdade, se eu tivesse feito aquele curso técnico, se eu tivesse tirado a carteira de habilitação especial naquela época, mas o tempo passou. Então, constantemente, saúde, né? Ah, se eu tivesse mudado o meu estilo de vida lá quando eu tinha 40 anos, quando aquele médico me consultou e falou assim, se você fizer alguns pequenos ajustes na sua vida, você vai ter uma velhice maravilhosa. Mas o tempo passou, foram 25 anos, passou que eu não vi, eu não mudei meus hábitos alimentares, eu não adicionei exercícios, eu não comecei, enfim, agora estou já nos meus 60, 70, padecendo de muita enfermidade. O tempo é precioso, irmãos. E é interessante que eu me pego muitas vezes falando isso, sei que você não é diferente de mim. Às vezes a gente fala assim, parece que 24 horas está pouco, está tão corrido, parece que os meus afazeres não estão cabendo nessas 24 horas. E na verdade, irmãos, as 24 horas são mais do que necessárias para que a gente faça tudo o que a gente precisa. O problema é que nós estamos gerindo mal o nosso tempo, ou nós investimos tempo demais em algumas coisas em detrimento de outras. O fato é que se Deus fez o dia com 24 horas, é porque as 24 horas são extremamente capazes de suprir a nossa demanda de trabalho, descanso, lazer, espiritualidade e o que mais for preciso. Mas, voltando à pergunta, você deseja envelhecer ou amadurecer? Aí eu fui entender o que ele estava falando, né? Ele estava falando sobre a questão da alma, da nossa mente, né? Ele não estava falando do corpo, porque tem uma diferença entre a gente envelhecer ou amadurecer, né? E a gente tem que tomar cuidado, para que a gente não deixe a nossa alma, irmãos, envelhecer. A nossa alma precisa amadurecer. E eu fiquei pensando bastante nisso. O tema da mensagem de hoje, breve, é reflexão sobre o tempo. Eu vou passar para vocês aqui uma lista de coisas que acontecem com o passar do tempo. Eu extraí esse pedacinho aqui de uma pregação que eu ouvi pelo menos há 15 anos atrás. Uns 15 anos atrás. E ela me marcou muito. Coisas que acontecem com o passar do tempo. E eu até citei aqui, alguns anos, 5, 6 anos atrás, algum trecho desse sermão. Com o passar do tempo, irmãos, acontecem algumas coisas. E essas coisas a gente tem que lutar para que não aconteçam conosco. E se estão acontecendo, a gente precisa mudar a direção. Com o passar do tempo, se a gente não tomar cuidado, a gente envelhece. Ué, pastor? Mas claro, com o passar do tempo a gente envelhece mesmo. E que bom, eu quero ficar velho. Lembre que o foco aqui não é o corpo físico, não é a quantidade de vida, mas é a nossa alma, tá? É o nosso interior. Se a gente não tomar cuidado, a gente fica velho interiormente. E isso não pode acontecer. Para o corpo que envelhece, a gente tem alguns sinais, não é verdade? Como é que a gente sabe que a gente está envelhecendo fisicamente? Tá? Alguns sinais começam a aparecer. Primeiro, a gente começa a carregar remédio para todo lado. Fui viajar esse final de ano com a Elaine. Ai, amor, estou com uma dor de cabeça. Ela abriu um pacote assim, ela já até sabe. Ela já leva assim uma necessaire. Tirei
uns 5 blister, venceu em 2020 e 2021, irmãos. Tomei um remédio, ficou o resto lá, né? Remédio, leva remédio. Né? Puxa vida, eu vou lá no centro, mas eu tenho que levar o remédio, porque meio-dia em ponto eu tenho que tomar, eu vou estar na fila do banco, eu não posso perder a hora do remédio. Né? Por quê? Nós vamos envelhecendo e algumas coisas vão acontecendo. Mas tem um outro sinal pior. Além de carregar remédio para todo lado, a gente vira farmacêutico, né? A gente tira diploma de farmacêutico e a gente começa a oferecer remédio para os outros. Você é assim também? Quando eu tomo um remédio que faz bem, eu fico fazendo propaganda, irmãos, né? Nossa, a pessoa diz que está com dor. Eu tenho um remédio, eu vou trazer para você, né? Eu vou trazer para... Que remédio bom a Emily me passou lá, eu comprei. Nossa, tirou com a mão. A gente fica fazendo propaganda de remédio para todo mundo, né? E vai em casa buscar e leva para os outros. Toma, bebe isso aqui, é bom. Gente jovem faz isso, irmãos. Gente jovem não toma remédio, gospe fora, né? Você põe lá na boca, toma, filha, bota na boca, a hora que a mãe vira, joga embaixo da cama, nem toma, não gosta. E o último sinal que a gente está ficando velho fisicamente, irmãos. E esse é um dos mais tristes. A gente começa a carregar guarda-chuva e guarda-sol para todo lado. Ai, meu Deus. Acho que vai chover, hein? Eu não posso tomar friagem, meu Deus. Corpo quente, se eu tomar chuva, vai me dar uma pneumonia, eu vou morrer, né? Ou então guarda-sol. Ai, meu Deus, sol quente na minha moleira, não posso, né? Irmãos, gente nova não usa guarda-chuva, não usa guarda-sol. Que dia que você vai ver o Lucas, a Gisele, o outro Lucas, de guarda-sol na rua? Guarda-chuva, não usa. Mas, irmãos, isso aqui é só para quebrar o gelo. O grande problema não é isso. Se todo o problema da vida fosse isso, irmãos, resolvia-se fácil. A gente não pode deixar a nossa alma envelhecer, ficar rabugenta, reclamona, chata, pessimista. A nossa alma, irmãos, precisa ser sempre jovem no Senhor, cheia de esperança, cheia de ânimo. Eu posso ter 80 anos, mas o meu espírito tem que ser jovem. O meu corpo vai envelhecer, não tem jeito, irmãos. Estava olhando umas fotos minhas quando eu cheguei aqui em 2014, eu não sei, o meu cabelo recuou. Meu cabelo vinha mais para frente aqui. Eu estou tentando pentear cada vez mais para frente, mas o cobertor está ficando curto. Daqui 10 eu não sei, daí não vai ter mais o que fazer. Ou faço implante, ou bota aquelas, né? Faz implante, bota aquela peruca colada na cabeça, ou assuma careca, né? Tem. Cabelo vai branqueando, né? Dor. Todo dia eu levanto com uma dor, irmão. Um dia dor no pé, no dedinho, nas costas, com 44 anos. Dor para tudo lá. Né? E muitos aqui eu sei como eu também senti dor. Contra os efeitos do tempo no físico, irmãos, não há muito o que fazer. Você pode remediar, mas não tem como tirar tudo. Faz parte, é um processo biológico, isso acontece. Agora, o meu espírito no Senhor tem que ser animado. E aí a gente vai para a Bíblia e a gente encontra vários personagens, mas com certeza um dos que mais salta aos olhos é Caleb, com mais de 80 anos, 85, se não me falha a memória. Disse assim: olha, hoje eu sou tão forte como eu era quando eu tinha 40, 45, tanto para entrar como para sair, para lavrar a terra como para colher. Olha só, irmãos. E hoje em dia, quantas pessoas que envelheceram a alma cedo. Talvez são jovens de idade, mas a alma está envelhecida. Nós não podemos deixar isso acontecer. Em nome de Jesus. Outra coisa que acontece com o passar do tempo, a gente acumula tralha, tanto internamente no coração, quanto também fisicamente. Acumula tralha. O tempo vai passando, a gente vai acumulando bagunça. Né? Coisa, cacareco, tralha, coisa que não tem, inútil, não tem uso. Você não vai usar aquilo, não adianta.
pifou, não tem conserto mais. Mas a dificuldade de desapegar, principalmente, né? Não sei se vocês já viram pessoas ou conhecem alguém que é acumulador. Irmãos, tem gente. Lá em São Paulo eu vi uma reportagem, uma senhora já idosa, o terreno dela devia ser do tamanho da igreja aqui o terreno, a casa dela no fundo. Irmãos, ela acumulou pilhas de 3, 4 metros de altura durante a vida dela, tralha, juntando rato, dengue, espalhando doença na vizinhança. Todos os vizinhos fizeram abaixo-assinado, a prefeitura foi lá, com caminhão e máquina para tirar. Tudo que ela encontrava na rua, ela trazia para dentro da casa dela. É impressionante, uma sujeira, um caos. E a psiquiatria, enfim, a ciência vai explicar isso. São pessoas que passaram muita necessidade, muito sofridas. Talvez elas não conseguem abrir mão, têm medo, né, de abrir mão de algo para elas é difícil. Mas a pior tralha que a gente acumula, irmãos, é a tralha da alma. Sentimentos negativos, sentimentos de rancor, sentimentos que vão fazendo mal para a gente não se liberta disso, né? Tem gente, irmãos, que é um verdadeiro arquivo vivo da vida. Sabe como é que você sabe que uma pessoa é rancorosa e ela está com muita tralha no coração dela? Quando ela fica guardando os esqueletos, irmãos, quando ela fica guardando as coisas antigamente, quem já trabalhou em escritório que tinha arquivo, aqueles gavetão de arquivo, levanta a mão, né? Às vezes até tem, né? Eram uns gavetão de aço, assim, geralmente com umas 5, 6 gavetas, era para guardar aquelas pastas de arquivo. Hoje em dia não precisa mais, é raro, hoje em dia guarda tudo na nuvem, né? Olha para cima, está na nuvem, né? Hoje fica tudo na nuvem, né, de dados, mas naquela época era assim. Então você precisava puxar a ficha de alguém lá, puxava aquele troço, A, B, C, D, está lá, ficha do Mário, vamos ver lá. O Mário fez isso, é assim, aquilo, mora onde, está tudo lá, fecha. Tem gente, irmãos, que é assim. Em qualquer sinal, ela puxa a gaveta dela e tira coisas que aconteceram lá em 1900 em Guaraná de Rolha. Isso significa o quê? Que não houve perdão, não houve tratamento. A pessoa ainda está magoada, ferida, machucada, e isso vai se acumulando. Isso é um depósito, é um lixo radioativo, é uma usina de Chernobyl no coração, matando aquela pessoa, destruindo aquela pessoa. Porque quando de fato, irmãos, o nosso coração está limpo, a nossa alma está limpa, a gente não é que a gente esquece, nós não somos um computador com um botão de deletar, mas as coisas do passado já não traz mais dor para a gente. Eu tenho comigo assim, alguns indicativos de se eu perdoei a pessoa ou não. Quando eu bato o olho para ela, se a primeira coisa que vem é o que ela me feriu, é porque eu ainda não perdoei totalmente. O processo tem que ser finalizado. Agora, ela fez, eu bato o olho e eu já não, aquilo que ela fez não é a primeira coisa que salta aos meus olhos. Opa, meu coração está limpo. Quanta gente acumulando tralha, irmãos, tralha na alma, sujeira, porcaria, imundície, e aquilo vai entulhando o coração, vai entulhando o coração, vai entulhando o coração, e aí o que acontece? O coração não tem espaço para absorver as coisas de Deus. Aí a pessoa fica assim, eu não entendo, Senhor, aquela irmã converteu antes de ontem, ela já fala lá, ela já decora os versículos da Bíblia, ela tem facilidade para manusear a Bíblia, ela já está envolvida nos departamentos da igreja, eu não entendo, sabe por quê? O HD da pessoa, a memória, RAM, ROM e todas as outras que você pode imaginar, tem espaço para receber aquilo que é de Deus. Quem tem muita tralha dentro de si, irmãos, não consegue armazenar as coisas de Deus. É igual um computador. Gideone aí é um dos nossos peritos aqui, né? Ele que deveria falar mais sobre isso. Mas o computador, chega um momento que precisa fazer o quê, Gideone? Limpar. Tem que fazer uma limpeza. A máquina vai ficando lerda, lenta,
o processamento já não é mais igual, né? Então precisa fazer uma limpeza. E nós precisamos deixar o Espírito Santo limpar, tirar essa tralha, arrancar essas coisas. Com o passar do tempo, irmãos, além de a gente envelhecer, acumular tralha, a gente também vai se acostumando com as coisas, um perigo. Isso aqui é um perigo. Uma das maiores tragédias da nossa vida é nós nos acostumarmos com as coisas. A pessoa trabalha num ambiente insalubre lá na empresa. Escuta, mas você não pede EPI, equipamento de segurança? Não, eu já me acostumei a trabalhar assim. Eu trabalho 7 metros ali, sem amarrar, sem corda de segurança, sem nada. Eu já estou acostumado, há 30 anos eu faço isso. Não é perigoso, Rodrigo? Você deixaria alguém fazer isso na tua equipe? Nossa, amiga, o seu marido te trata dessa forma? Não, eu já me acostumei. Ele é assim mesmo. Os teus filhos, já acostumei, é assim mesmo. Acostumar-se com as coisas é uma das piores tragédias da vida. O marido se acostumou com a esposa. Tragédia, irmãos. A esposa se torna como o sofá, como a televisão, como o armário. É mais uma peça dentro de casa. Ele passa, volta, entra, sai, chega. Acostumou. A mulher acostumou com o marido. Quando a gente se acostuma com as coisas, irmãos, elas perdem o brilho para a gente. Elas perdem aquele sentido de novidade, de coisa boa. Porque quando algo é novidade para nós, a gente está sempre olhando para aquilo, a gente está sempre tendo aquilo como algo importante. Por isso que a gente não pode se acostumar com as coisas. Num casamento, os cônjuges não podem se acostumar. Na vida cristã, nós não podemos nos acostumar com a fé, com a vida cristã, né? Vir à igreja por costume, participar da ceia por costume, cantar no louvor por costume, pastorear porque é um costume, já me habituei, faço isso há 15 anos, para mim é uma profissão, é só mais uma profissão. Não, irmãos. Lá em 1 Samuel 7, narra o episódio de Abinadab, e em 2 Samuel 6, o de Obed-edom. Vocês vão se lembrar. A arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio de Israel, ficou 20 anos na casa de Abinadab, irmãos. 20 anos a arca do Senhor, a presença do Senhor, o símbolo máximo do Deus de Israel, ficou na casa de Abinadab. Sabe o que aconteceu na família de Abinadab? Nada, de novo. Irmãos, a arca era como mais uma peça da mobília da casa. Eles só não sentavam em cima da arca para ver TV e comer com o prato na mão, porque eles morriam, porque não podia tocar na arca. Senão, se bobear, fazia a arca de mesa. As crianças iam pular em cima da arca, saltar. Nada. Sabe por quê? Eles se acostumaram com a presença de Deus. A arca. A arca, então, antes de voltar para Jerusalém, 3 meses ela fica na casa de Obed-edom. Davi ficou com medo. Quando removia a arca, morreu. O camarada lá tocou na arca, morreu. Ele falou: opa, pera lá, vamos pegar Obed-edom de cobaia aqui, vamos botar na casa dele, né? 3 meses ficou lá, irmãos. A palavra do Senhor diz que Deus abençoou a família e a casa de Obed-edom de uma forma poderosa. Obed-edom, geteu, recebeu a arca com alegria. É a presença de Deus no meu lar. A bênção de Deus está comigo, com a minha família. Irmãos, Deus moveu naquela casa. Sabe-se lá o que Deus operou de milagre naquele lugar. Quando a gente se acostuma com as coisas de Deus, irmãos, a fé vira uma rotina. Mas quando a gente vê Deus com brilho nos olhos, com alegria, a gente valoriza a presença de Deus. Sabe,
Você já veio para um culto assim? Glória a Deus, eu vou para a casa do Senhor, vou me reunir com os meus irmãos, eu vou buscar, Deus há de visitar o seu povo, Deus há de me ouvir, eu quero ouvir Deus. Você já veio pulando e saltando, não estou dizendo assim não, fisicamente, mas você já veio com a tua alma assim, em prantos, você se pegou até chorando, não de tristeza, mas de expectativa? Eu acredito que sim, pelo menos alguns. E eu tenho certeza que quando você deixou esse lugar e voltou para sua casa, você voltou transbordando. Porque você valorizou a presença de Deus. Você não se acostume com as coisas de Deus. Valorize as coisas de Deus. Tenha Deus como o principal tesouro da sua vida. Outra coisa, com o passar do tempo, a gente vai se distanciando das pessoas. E muitas vezes a gente vai se distanciando também de Deus. Isso é um perigo. O tempo vai passando, a gente começa a se distanciar. E a gente não pode nem se distanciar das pessoas, porque Deus nos criou para vivermos em comunhão, e muito menos nos distanciarmos de Deus. Com o passar do tempo, a gente vai cansando. Tem gente que cansa. Ai, estou cansado. Estou cansado de fazer sempre as mesmas coisas. Quantas mulheres estão cansadas? Não aguento mais lavar roupa, não aguento mais passar roupa, não aguento mais cuidar de filho, não aguento mais, enquanto o homem está cansado, não aguento mais ser pai, ser marido, irmãos, nós não podemos descansar dessas coisas. Isso faz parte do nosso chamado, faz parte da nossa vida cristã. Esse hino que a gente canta nos finais do culto, ele fala que Deus nos abençoe nas coisas comuns da vida, cotidianas da vida. A gente não pode se cansar, irmãos. O apóstolo Paulo ensina algo para nós muito importante. Quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outro tipo de atividade nessa vida, façam tudo para a glória de Deus. Eu sei que há momentos em que a gente cansa, mas aí a gente precisa fazer o quê? Fazer aquilo que a Bíblia ensina a gente. Lá em Isaías 40, se não me falha a memória, Isaías 40, 31, a gente precisa fazer o quê? Pedir para Deus renovar as nossas forças, como a águia. Porque todas essas coisas fazem parte da vida. Nós não podemos nos cansar. Outra coisa, e por último, com o passar do tempo, a gente faz besteira. Isso aqui é um perigo. A gente vai ficando um pouco mais experiente, a gente corre o risco de fazer besteira, né? A gente corre o risco de ficar negligente. Eu mexo com fogão há 40 anos. 40 anos eu mexo com fogão. Eu sei, mano, tranquilo. É onde a pessoa se queima. Há 30 anos eu manuseio serra, né? Não preciso usar óculos de proteção, nem mais nada. Isso, vai lá, é onde pode se cortar um braço, um dedo, um acidente. A gente pode cair na besteira de achar que com o passar do tempo a gente já acumulou tanta sabedoria que a gente não vai cair. E é aí que nós caímos feio. Você vai para a Bíblia, as piores quedas espirituais, os piores tropeços espirituais aconteceram com pessoas já maduras, já vividas, justamente por achar que agora não tem mais problema. É um motorista que já há 30 anos eu tenho carteira, e pode deixar, eu sou o cara. E numa dessas, por excesso de confiança, vai ele e a família toda para o cemitério. Davi, irmãos, já tinha batalhado inúmeras guerras, ido à frente do seu exército muitas vezes, mas agora o excesso de confiança toma conta.
dessa vez eu vou ficar, vou descansar, vou ficar aqui no meu palácio. O exército foi e ele ficou. O que aconteceu? Davi fez besteira. Nessa brincadeira foi um adultério e um homicídio. E quem pagou o preço foi uma criança inocente que acabou falecendo. Então, meus queridos, coisas que acontecem com o passar do tempo. Então a gente precisa tomar cuidado com isso aqui. Mas para encerrar agora eu vou passar o remédio para as ações do tempo faladas aqui acima para vocês. Então o antídoto para que a gente não caia nessas ciladas é a renovação. É a renovação da nossa santidade, é a renovação da gratidão, é a renovação das forças e a renovação do compromisso. Gisele, Romanos 12:2, coloca ali para nós. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus renova a nossa mente, Deus renova o nosso espírito, ao ponto de nós então não cairmos nessas armadilhas, de deixarmos o nosso espírito envelhecer, de acumularmos tralhas na nossa alma, de nos acostumarmos com as pessoas e com Deus, de nos distanciarmos das pessoas e de Deus, de nos cansarmos das coisas e de fazermos besteira por achar que já somos experientes. Então o primeiro remédio, renovação da santidade. A santidade, ou seja, a consagração a Deus tem que ser renovada, irmãos, constantemente. Outra coisa, a gratidão a Deus. Exercer gratidão a Deus, irmãos, é um bálsamo para a nossa alma, isso traz renovação, ser grato. Outra coisa, renove as suas forças. E por fim, para encerrar, nós precisamos renovar o nosso compromisso com Deus. Precisamos reafirmar e cumprir nossos votos assumidos diante de Deus, diante do nosso cônjuge, diante da família, diante da igreja do Senhor. Então, meus queridos, cuidado para não envelhecer. Tome o rumo do amadurecimento. Deus não quer gente velha, espiritualmente falando. Deus quer gente madura, que saiba crescer com sabedoria na graça e no temor do Senhor. Vamos ficar de pé? Feche os seus olhos, põe a mão direita assim sobre o teu